2026, o ano da roda da fortuna, o ano em que as mudanças irão acontecer. Nesse vídeo eu vou falar para você tudo o que vai acontecer em 2026, esse ano de mudanças e mudanças radicais. É o momento de aproveitar essas mudanças para você trazer para a sua vida crescimento e desenvolvimento. Eu sou a Su Martins, eu tô aqui falando do Olhar de Cigana Tarô, eu tô trazendo essa leitura aqui com uma previsão completa para você. E a gente começa com essa carta, que é a Roda da Fortuna, que é aquela carta que fala do destino. Ela é uma carta que traz fortemente a questão do destino trabalhando para que as coisas aconteçam. Então é aquele momento de aproveitar as oportunidades, porque as mudanças que o destino vai trazer, elas irão acontecer de forma rápida. Então, a gente tá aqui, você finalizou o ano de 2025, tá finalizando o ano de 2025 e sentindo que as coisas não fluíram, ou até mesmo que as coisas fluíram, que as coisas aconteceram, que os caminhos estão abertos, e a Roda da Fortuna, ela vem dizer assim, ó, as oportunidades também estão aí. É um ano 10. Então, o que é o ano 10? Ele é o ano de fechamento de ciclos, né? Um ano em que todas as situações que você passou trouxe um aprendizado para você. E como representando a Roda da Fortuna como a carta do ano, a gente vem trazer que esse ciclo está se encerrando e vem para uma nova fase. Então, é aquele momento de refletir sobre tudo. Então, é um ano de início, mas é também um ano de conclusão, tá? Então, assim, é aquele ciclo que você aprendeu muitas coisas e vamos colocar em prática. A carta da Roda da Fortuna, ela fala de coisas rápidas acontecendo e que você precisa aproveitar as oportunidades. Então, essa carta, esse ano, ele vem assim, olha, você vai ter a oportunidade, as coisas vão acontecer, mas você precisa abraçar essas oportunidades. Então vamos ver aqui o que vai acontecer, que mudanças são essas neste ano de 2026. Vamos ver o que vai acontecer. E a gente vem aqui, ó, olha a carta que vem, 10 de paus. Na leitura, vou deixar aqui no card para vocês, a leitura de 2025, finalização de 2025, a gente vinha falando vinha um 9, a gente começava com 9 de paus. E olha, a gente começa 2026 com 10 de paus. 9 de paus é aquela carta assim do esforço individual, eu tô me esforçando, eu tô correndo atrás, eu tô cansado, na verdade. Eu já batalhei muito, estou cansado de ir atrás daquilo que eu quero, estou cansado, mas eu ainda não desisti. E a carta 10 de paus vem falar exatamente disso, de que todo o seu esforço, agora chegou o momento da realização. O ano 10, ele é o ano 10. Mas se a gente for pensar na numerologia também, né? Ano 10, por quê? 2026. Mas se a gente for pensar na numerologia e colocar 1, né? 1 mais o 0 dá 1. Então, ao mesmo tempo que é um ano de fechamento de ciclo, também é um ano de novidades, de aproveitar as oportunidades. Então, a gente vem com esse 10 de paus, que fala desse esforço que você teve, de tudo que você fez, que você batalhou. Gente, olha, é muita... Eu sempre falo que o tarô é muito mágico. A carta do mago, número 1, né? É o novo ciclo, a nova fase. Você tem tudo nas mãos para fazer e para manifestar aquilo que você deseja. Você tem tudo nas mãos para fazer o ano de 2026 acontecer. E a gente vem aqui com a carta, ó, do Imperador. Gente, você tem tudo nas mãos. E aqui eu vou além, tá? Se não ressoar com você, passe a ressoar. Você sabe que você pode. Você sabe que você consegue. Ah, mas você fala, não, eu não sei, eu tô me sentindo incapaz, eu não sei se... A carta do Imperador vem falar que não, ó. E vem a carta do mundo. Gente, 3 arcanos maiores. A gente começa com a energia da Roda da Fortuna e a gente tira 3 cartas aqui, ó, são arcanos maiores. Ela reforça que mais do que uma ação sua, o destino, a espiritualidade está fazendo algo para que as coisas possam acontecer. Então, o ano de 2026 vai ser um ano em que você vai ter tudo nas mãos para manifestar aquilo que você quer. E você vai saber disso. Se você ainda não sabe, se você está assistindo esse vídeo aqui no finalzinho de 2026 ou no início de no finalzinho de 2025 ou início de 2026 e tá sentindo, não, eu não sei.
Se ele tá falando ali, que eu sei, o tarô tá dizendo, e eu não sei, você vai estar sabendo. Em breve você vai estar sabendo o que fazer, tá? Porque você passou por muitas coisas. Você aprendeu. Sabe aquelas dificuldades que você passou? Aqui traz a energia da superação. Você alcançando aquilo que você quer. E a gente vem em seguida aqui, ó, 4 de paus. 4 de paus é a carta da estabilidade. É a carta da realização. Então, olha, eu passei por muitas coisas, eu passei por dificuldades, eu não sei o que fazer. E só que em 2026 você vai saber. E aqui, ó, vem a estabilidade. 4 de paus, ela é a carta da prosperidade. Então, ela remete relacionamento sólido, ela remete trabalho, questão financeira estabilizada. Mas ela é uma carta que eu sempre gosto de usar ela como referência em muitas leituras, porque ela é uma carta 4. E a 4 de paus, ela é uma carta de muita sabedoria, né, de colocar as coisas em prática. E eu gosto de falar que ela se a gente pensar nessa carta aqui, especificamente, a gente tem aqui, ó, 4 paus segurando aqui, ó, essa cabaninha, né, estruturando essa cabaninha. Se um pau desse sair, como é que fica? A cabaninha vai ficar em pé? Vai continuar em pé, certo? Mas vai ficar meio caidinha. Se um outro sair, como é que vai fazer? Vai cair, né? Se 3 cair, então já nem era. Nem vai ter uma referência à cabana mais. E aí, aquilo que a gente fala muito da gente. E os 4, eu gosto de simbolizar, de me referenciar aos 4 naipes do tarô. Paus, espadas, copas e ouros. O que é paus? Paus é a nossa conexão com o nosso eu interior, conexão com a nossa espiritualidade, o nosso autoconhecimento, nossa meditação, nossa oração, aquilo que nos conecta com uma força maior, que pode ser uma questão espiritual, mas pode ser aquele nosso eu interior. O outro é espadas. Espadas, o que é? A sabedoria, o conhecimento, a realização, é aquele momento que você aprende coisas novas. E quando a gente fala de aprender, é estudar mesmo. É estudar, é ler um livro, é aprender uma função nova, é aprender sobre lugares, sobre pessoas, conversar com as pessoas. Essa é a nossa espiritualidade, a nossa conexão com a nossa mente, tá? Que é espadas. O outro é copas. Copas é a nossa questão emocional, as nossas relações, os nossos sentimentos, como é que a gente lida com as nossas emoções, como é que a gente lida com os nossos relacionamentos com as outras pessoas, com os sentimentos, o que a gente sente pelo outro. E o outro naipe é ouros. Ouros é a questão material, que entra sim a questão financeira, mas também entra a questão do nosso corpo, nossa saúde. Então tudo isso é matéria. Então você pensa, vamos lá, né? Que a maioria das pessoas que eu atendo tem muita questão emocional. Então vamos pensar que quatro desses pilares aqui é um desses naipes. A questão emocional. Olha, meus relacionamentos, eu gosto de uma pessoa, o relacionamento não dá certo, eu tô em conflito. Mas se você estiver muito bem na sua questão espiritual, mental e material, isso não vai te abalar. Você vai ter forças para reestruturar o seu relacionamento. Então, se você estiver conectado com a sua espiritualidade, se você estiver aprendendo coisas novas, se você estiver cuidando do seu corpo, da sua saúde, da sua questão financeira, a questão relacionamento, a questão relacionamento vai dar certo. Você vai conseguir se reestruturar e melhorar as questões. Agora, se você tô com dificuldade financeira, minha saúde não tá boa, meu relacionamento não tá bom, mas você tá cuidando da sua espiritualidade, tá cuidando da sua mente, porque uma hora você vai conseguir se levantar. Agora, se você negligenciar as outras partes e querer resolver só aquela que você não tem controle, aí não dá certo. E esse ano de 2026 vai ser um ano em que você vai conseguir isso. E só depende de você deixar o universo trabalhar. Sabe aquela coisa da gente ser muito cabeça dura? Querer muito que as coisas aconteçam do nosso jeito, no nosso tempo, da nossa maneira? Acaba a gente sentindo, sozinho ali, tá? A carta do eremita, ele não fala de solidão, não. Ele fala de solitude. Eu estou me sentindo bem comigo mesmo. Eu estou sozinho, eu estou refletindo sobre tudo que eu passei, sobre tudo que eu estou passando e estou olhando a minha volta. Então, muitas vezes você precisa disso. Antes de esperar a resolução do outro, olha mais para você. Né? Olha mais para você. E quando você olha mais para você, você se conecta com a sua espiritualidade, você se conecta com o seu interior, você se conecta com forças maiores.
se conecta com o universo, que vai trazer aquilo que você deseja, tá? Então vamos ver o que vai trazer, o que vai acontecer, o que o universo vai trazer para você em 2026. Vamos ver o que o universo vai trazer para você em 2026. O que o universo vai trazer? Vamos colocar aqui. O que o universo vai trazer para você em 2026? Ah, gente. Aí, ó. Essa estabilidade que você tá buscando. O que é essa estabilidade? O que é essa prosperidade? É relacionamento? É trabalho? Vem boas notícias para você, tá? Vem boas notícias. Coisas ocultas aqui. Olha, aqui eu sinto que muitas pessoas podem estar sentindo assim: ai, nada dá certo, eu não consigo, eu não sei, já fiz de tudo, já tentei, sabe? Aqui tá falando pra você, não tá vendo. Por que você não está vendo as soluções? Porque você está olhando lá para fora. Você está olhando a sua volta. Ai, na questão amorosa, eu não consigo um relacionamento que eu sempre sonhei. Eu queria ter alguém. Eu queria que fulano gostasse de mim, que fulana voltasse para mim. Você está olhando para lá. Olha para você. Através de olhar para você é que você vai encontrar a resposta que você tanto busca. Olhando para você, ó, a carta da sacerdotisa, que tá alinhada ali com o eremita, né? O eremita, ele traz uma visão mais racional. O eremita é aquele que se afasta para olhar a sua volta. A sacerdotisa é aquela que tá afastada para olhar para dentro de si, para olhar para si mesmo. E aqui, ó, vem boas notícias para você. Você não está acreditando de que as coisas podem mudar. Você não está acreditando, você não está vendo caminho. E aí a gente pode falar de trabalho, tá, gente? Não vejo saída, estou endividada, não consigo resolver minha questão financeira. Você não está enxergando, mas em breve você vai enxergar. É um ano de realização, tá? Claro que a gente está fazendo aqui, gente, uma leitura coletiva. Vai ser para todo mundo? Pode ser que não. Claro que não vai ser, né, na verdade. Mas pode ser para todo mundo em determinada área da sua vida. Então, aquela área que você tá achando que não vai dar certo, tem grande chance de dar certo. Para alguns vai ser para a questão amorosa, para outros vai ser para a questão financeira, para outros vai ser para saúde. Essa área que você está achando que não tem saída, pode ser aquela área que realmente vai acontecer em 2026. É um ano de realização, de mais do que você fazer. Aqui é um ano, não é nem... Claro que a gente sempre tem que agir. Eu sempre falo que o tarô, ele é movimento, ele é ação. Ele nunca diz pra você, espera que as coisas vão acontecer. Aqui o tarô tá dizendo pra você, olha mais pra você, que as coisas vão acontecer. Então, é uma pausa ativa, de olhando pro seu eu interior, olhando mais pra você, as coisas vão acontecer. Então, vamos ver o que mais, o que você vai aprender e vivenciar aqui nesse ano de 2026, para que isso aconteça, porque a gente precisa, sempre falo, seguir o conselho é a maneira de fazer as coisas acontecerem. Então vamos ver aqui o que 2026, o que você precisa aprender para que essas coisas possam acontecer, o que você precisa aprender. Rainha de Copas, olha só, Rainha de Copas, ela é a emoção, ela traz o acolhimento. E aqui, gente, eu falo mais do que acolhimento, é o acolhimento seu. É um ano de você se acolher. E é aquele ano em que você precisa olhar mais para você, para que as coisas possam acontecer. Então, é um ano, não é para você ficar parado, porque a gente tá falando até na leitura anterior, que eu deixei aqui no card, vou deixar aqui na descrição do vídeo também, a gente tá falando muito de dar um passo, de começar, por menor que seja o passo. Então, dê um passo. E aqui tá falando pra você, continue. Não precisa querer ampliar. Então, vamos pensar numa situação assim, que você quer expandir, né? Então, por exemplo, você quer empreender. Você começou a fazer o seu negócio. Você fala, eu preciso fazer alguma coisa para aumentar isso. Aqui tá falando pra você, segue o fluxo que você já tá seguindo. Não tente mudanças drásticas. Tente valorizar aquilo que você já conquistou. Tente valorizar, tá? Para de olhar para aquilo que não deu certo. Então vamos pensar assim, eu queria tanto atender muitas pessoas. Eu quero ter muitos clientes na minha loja. Você tá tendo muitos clientes na sua loja, tem muita gente na sua loja. Só que você não está faturando, você tá trabalhando demais. Então eu tô atendendo muitas pessoas, eu tô trabalhando bastante, mas eu tô muito cansado.
Começa a olhar, pô, tô conseguindo uma coisa que eu queria tanto. Antigamente não vinha ninguém na minha loja, agora quanta gente vem aqui. E vai escalando isso conforme o tempo. Então não olha para aquilo que você não está conseguindo, olha para aquilo que você já conseguiu, para aquilo que você estará conquistando, porque 2026 será um ano de conquista, tá? E aqui, vamos ver aqui com o que você tem que se conectar para que isso aconteça. A gente já viu aqui, né, que é muito com o seu eu interior. Mas aqui a gente fala de, ó, seu interior. O que, sabe o que você tem que se conectar aqui? Com o que você quer passar para o mundo. Lembra assim, faz um exercício que eu gosto muito, olhar para você do passado e dizer como é que você tá hoje. Se você encontrasse, acolher a sua criança interior, se você encontrasse com você criança, o que você diria? Sabe? E tem um vídeo que eu vi, que rodou bastante na internet, que falava assim, você se tornou o adulto que iria proteger a criança que você foi? Então pense sobre isso. E se você é esse adulto que protegeria a criança que você foi, então protege a sua criança interior, cuida da sua criança interior. Você chegou onde você chegou por tudo que você passou. E é um ano, ó, de autoestima. Você chegou, hoje você é essa pessoa que você é hoje por tudo que você passou. Então, valoriza, se acolhe diante das suas dificuldades. Não é hora de se martirizar pelas suas escolhas boas, ruins, certas. Não, é aquele momento de você acolher. Hoje eu sou essa pessoa, consequências de tudo que eu fiz. E tudo que eu fiz, se foi bom, se foi ruim, se foi difícil, se foi fácil, me tornou a pessoa que eu sou hoje. Então vamos ser melhor. Se você ainda não é a pessoa, a sua melhor versão, vá buscar essa sua melhor versão, porque a sua melhor versão vai valorizar os caminhos que você percorreu, tanto os certos quanto os errados. Você já assistiu um vídeo na internet que era de uma mulher falando das escolhas em relação ao pai da filha. E ela falava assim que ela não teve um pai perfeito, que ela não escolheu um pai perfeito para a filha dela, e que ela poderia ter uma família perfeita, mas ela não conseguiu, porque ela não escolheu a pessoa certa. E muitas vezes ela se sente culpada pela filha dela não ter o pai presente que ela gostaria que o pai fosse. Mas a reflexão dela vai além disso, porque ela fala assim, mas se não fosse esse, entre aspas, pai errado, não seria essa filha que eu tenho, que é a certa. Sabe? Então, assim, se fosse, mas aquela pessoa não presta, mas se não fosse aquela pessoa, você não seria essa criança, né? Que ela fala, essa filha que ela teria hoje, que ela tem hoje. Então, se não fosse aquela pessoa, seria outra. Se fosse outra, não seria a família perfeita, o relacionamento perfeito que ela tem com a filha dela, né? A relação boa. Então, não seria essa. Então, começa a pensar sobre isso, né? Valorizar. Tem uma coisa que é meio piadinha, né? Que a pessoa fala assim, da barriga, né? Essa barriga aqui é história. E sim, é história do que você viveu, do que você comeu, do que você bebeu, sei lá. E são escolhas suas. Em dado momento, você foi feliz com aquilo, foi escolhas que você fez. Então começa a valorizar. Se você fez escolhas ruins e aquilo não foi bom e que hoje não traz consequências boas, acolhe, porque aquilo que foi difícil para você te fortaleceu de alguma maneira. Então vamos olhar, vamos acolher. É um ano de 2026, um ano de acolhimento. Eu vou tirar uma carta aqui pra gente fechar essa tiragem aqui, para que vocês possam entender tudo que esse ano vai representar para você. Vou até pegar em outro tarô aqui, pra gente... que caiu umas cartas aqui, vou pegar em outro tarô aqui, ó. Um tarô que eu gosto muito. Tem cartas muito bonitas. Uma carta de fechamento aqui para essa leitura. Ó, aqui, ó. 5 de copas. Olha essa carta. Ela reforça exatamente isso que eu falei. Para de olhar para aquilo que você não tem. 5 de copas é alguém que fica ali chorando sobre o leite derramado, é olhando para aquilo que não tem. Olha só as copas que eu perdi, sendo que tem outras aqui que traz oportunidade. Então começa a olhar para aquilo que você tem, para aquilo que você conquistou. E mesmo que a conquista tenha sido força, todas as dificuldades que você passou, esse ano de 2026 será um ano de acolhimento. Se acolha. Aceite as suas dificuldades, aceite as suas vitórias, aceite as suas derrotas e amadureça tanto com as vitórias quanto com as derrotas.
sabe? Entenda, esse é um ano em que você, quando você começar a valorizar aquilo que você tem, valorizar aquilo que você vivenciou, tudo isso que eu falei que vai acontecer, de reviravolta, de virada de sorte, vai acontecer em 2026. Então, prepare-se, será um ano de realização. E se você quiser saber mais, quiser acompanhar a gente aqui, já se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E deixe aqui nos comentários a palavra mudança 2026, para que tudo isso aqui, ó, essa reviravolta aqui que o tarot trouxe para você, aconteça. E se você quiser uma leitura particular, quiser ter uma leitura dessa para sua energia, quiser saber sobre a sua vida, saber como é que vai ser o seu ano de 2026, aqui na descrição do vídeo tem o WhatsApp. E me acompanhe aí nas outras redes, Olhar de Cigana Tarot, tá em todos os canais aqui, tá? Gratidão, até a próxima e um feliz 2026.